Esse episódio de Os Simpsons começa com as crianças na sala de aula recebendo a notícia de que a professora estava bastante doente e teria que ir para casa descansar logo depois de conversar com eles. Por esse motivo, um professor substituto já estava a caminho da escola e chegaria logo. Algum tempo se passa e então, quando o cara chega ali, a gente já descobre que ele era realmente muito bom no que fazia, porque de um jeito natural tinha uma facilidade imensa para conseguir cativar e chamar a atenção das crianças, assim fazendo com que elas acabassem se interessando genuinamente pelo assunto e aprendendo alguma coisa de verdade. Tudo ficou bem diferente do que era antes dele chegar, porque ensinava de uma forma divertida e com um ânimo contagiante, sempre incentivando e mostrando para os estudantes que eles tinham potencial e algum talento. Além de tudo, o cara era muito gente boa. Por mais que tivessem algumas provocações por parte da turma, o que é completamente normal, porque são crianças, né? Ele não se importava nem um pouco, e até fazia piadas com o próprio nome antes que os alunos fizessem, sempre se mantendo tranquilo, sem ficar bravo ou gritar em nenhum momento, o que mostrava que estava no total controle da sala de aula. Pra resumir, dava pra ver que ele amava o que fazia. A Lisa logo começou a admirar bastante o professor, e não demora muito para que os dois criem uma ligação, quando ele se dá conta do quanto ela era inteligente, dedicada, mas que ainda assim era uma criança muito solitária e mal compreendida, que não recebia toda a atenção e motivação que deveria para conseguir chegar ainda mais longe. A Lisa acabou criando um grande carinho pelo professor, porque até aquele momento não tinha encontrado ninguém que realmente a ouvisse e valorizasse o quanto ela se dedicava aos estudos. Mas o Sr. Bergstrom era diferente dos outros professores que teve. Ele se importava de verdade, e por ser alguém tão parecido com ela, entendia genuinamente como ela se sentia e dizia que existiam lugares por aí em que a inteligência dela era uma vantagem e não uma desvantagem, e que isso não a tornava uma pessoa estranha, mas sim especial. Em um certo dia, a Lisa vai visitar o museu com Homer e acaba se deparando com o professor, que também estava lá naquele momento. Os três então começam a passear por ali, observando as coisas e aprendendo um pouco sobre elas. Depois disso, o Sr. Bergstrom tem uma conversa em particular com Homer, enquanto a Lisa está distraída, e tenta alertar ele sobre o futuro de uma garotinha brilhante tá em jogo, e por isso o mesmo precisava se mostrar mais presente na vida da filha e tentar compreender ela um pouco melhor. O problema é que o Homer acaba entendendo tudo errado e de alguma forma acha que o professor estava dizendo que o desempenho da Lisa estava sendo ruim nas aulas, o que acaba fazendo com que ele passe uma certa vergonha e deixa a filha bastante irritada. No dia seguinte, a Lisa reclama com a mãe pelo fato do pai ter arruinado completamente o passeio no museu, e então a Marge sugere que ela deveria chamar o professor para jantar com a família, para que pudessem conversar a respeito de tudo. Porém, quando tá prestes a convidar ele lá na escola, fica sabendo da notícia de que o mesmo já tinha ido embora, e a antiga professora já tinha retornado. A Lisa não se conforma com isso, e em seguida descobre que o professor estava prestes a partir de trem, porque tinha arranjado emprego em uma outra cidade. Ela vai correndo até lá, e então ocorre uma despedida extremamente triste, com o Sr. Bergstrom dizendo que precisavam dele em outro lugar agora, e que era assim mesmo com os professores substitutos. São descartáveis. E a Lisa, em lágrimas, diz que ele tinha sido o melhor professor que ela já teve. O Sr. Bergstrom, então, percebendo o modo como ela estava arrasada com tudo aquilo, escreve alguma coisa em uma folha de papel, enquanto diz o seguinte: sabe de uma coisa? Sempre que se sentir sozinha, sem ninguém em quem possa confiar, isso é tudo que precisa saber. Ele então entrega a nota que escreveu para ela e se despede enquanto sobe no trem. A Lisa então finalmente lê o bilhete e se depara com a seguinte frase: você é Lisa Simpson. A Lisa estava prestes a perder a única pessoa que ela sentia que realmente tinha sido capaz de se conectar, e sem dúvidas isso era algo muito difícil, mas aquela mensagem, por mais simples que fosse, também era muito poderosa e representava tudo o que ela precisava naquele momento. Por mais que ela fosse tratada como alguém estranha pelos outros, não conseguisse se encaixar, se sentisse mal compreendida, com medo ou insegura, às vezes, essa era a única coisa que
que ela precisava saber. Ela era Lisa Simpson e não podia se esquecer disso. Apesar de qualquer coisa nesse mundo, deveria continuar sendo ela mesma e tendo orgulho, porque era o que a tornava especial. Vão existir momentos na vida em que a gente vai se sentir completamente perdido, muitas vezes sem ninguém em quem a gente possa confiar. E são nesses momentos em que é preciso mais do que nunca confiar em si mesmo e acreditar em si mesmo. Acreditar nas nossas ideias, nas nossas palavras, na nossa força e na nossa capacidade. Quando a Lisa volta para casa e tá jantando com a família, ela obviamente estava bastante triste e abalada com tudo. E então o Homer, sem perceber, acaba falando algo que a deixa irritada e ela sai correndo pro quarto chorando. Quando Homer sobe até lá para tentar conversar com a Lisa, ele ainda quebra a casa de bonecas dela sem querer, piorando ainda mais as coisas. No entanto, logo em seguida, ele simplesmente abre o coração e com muita sinceridade diz algo que eu tenho que confessar que me fez chorar. Sabe, você perdeu alguém especial? Isso dói? Eu tenho sorte, porque jamais perdi alguém especial pra mim. Todos que são especiais pra mim estão sob esse teto. Você terá muita gente especial na sua vida, Lisa. Talvez exista até um lugar onde possam todos se reunir, onde a comida seja boa e caras como eu fiquem servindo bebidas. Talvez eu não possa explicar tudo isso, mas posso consertar sua casinha de bonecas. Ao menos eu sou bom nisso.